para pregar o Evangelho de maneira integral e integradora, de maneira que pessoas recebam de pessoas e compreendam todo o processo de vida do Evangelho, nós temos que partir para a motivação bíblica. Agora imaginem, a Elizabeth gosta muito de dinheiro, ela me pede R$2.000 por semana. Eu nunca sei o que ela faz porque eu nunca dei, mas continua pedindo. Mas agora mesmo ela pediu alguns centavos para ir ali tomar um cafezinho. Dinheiro é algo importante na minha vida e eu não vou mentir que quando a gente está com falta de dinheiro e vê televisão, a prestação, a gente já imagina que as Olimpíadas vêm aí, eu preciso comprar. Se eu tiver dinheiro no bolso, até que eu deixo para comprar uma televisão piorzinha, ou ir na casa do meu amigo vendo a televisão de tela grande dele. Mas se eu tiver sem dinheiro, Elizabeth, quando passa por uma loja e tem dinheiro, ela olha, e não tem dinheiro, ela olha os vestidos. Quando tem dinheiro, ela fala, eu compro depois. Porque a certeza de que compraremos quando precisarmos, agora, quando está sem dinheiro, o senso de necessidade sobe. Não falaremos sobre sexo, porque é coisa que nós desconhecemos aqui, somos crentes, né? A gente não conhece sexo. Mas me parece, ouvi dizer que sexo também é coisa entre pessoas, né? Envolve pessoas. O sexo impessoal deve ser horrível. A gente vê, por exemplo, porcas e parafusos e imagina sexo, isso é uma coisa impessoal. Não, sexo envolve pessoa, dinheiro envolve pessoa. Todas as motivações do mundo, jogos de poder, que é um outro grande motivador, exigem pessoas. Numa ilha deserta, por que lutar para ser o rei? Eu posso muito bem ser um escravo e ficar feliz do mesmo jeito. Mas se somos dois, disputamos o poder. Então a Bíblia coloca o maior motivador de todos os tempos como a pessoa. E como motivador básico também e secundário, decorrente da pessoa, é a palavra. Daí aquele dizer, eu me chamo Vadislau porque inventaram uma palavra. Mas é duro chamar Vadislau. Primeiro que você não tem nome. Venceslau, Vladislau, Vandislau, Vaidislau. No fim é Lau. E os mais sorridentes como você já pensam no Lalau. Antes do juiz Lalau já havia o Lalau do Rio de Janeiro. E eu sofri isso a vida inteira, porque é coisa antiga. Mas este nome que me foi dado do papai e de um tio do meu pai tem um significado histórico. Mas principalmente, ele adquire sentido quando você me chama. Nomes, uma questão social. E palavras dizem esse nome. Um poeta disse, nunca se há de dizer o que se sente, sempre há de sentir o que se fala. É verdade, não é? Eu não conto meus sentimentos mais profundos, eu conto mais aqueles que vão impactar você. Porque de alguma forma eu quero uma comunicação e eu penso, eu não sou interessante, mas eu vou me fazer interessante e impactar o outro. Então, quando nós estamos falando das coisas maiores da vida, como é o caso do Evangelho, que é o mais significativo, nós estamos lidando com duas coisas. Nós estamos lidando com vida e com palavra. Principalmente Deus e sua palavra, a pessoa de Deus e sua palavra, e secundariamente nós e nossa palavra. O indivíduo e sua palavra, a pessoa humana e sua palavra. São essas as coisas envolvidas. E muito interessante, as palavras refletem a pessoa. De maneira que se eu não estiver sendo coerente, se a minha pregação e minha vida, verbo e vida, não estiverem sendo a mesma coisa, os outros vão descobrir. Vocês já ouviram dizer que animais sabem quando a gente está com medo? Há muita lenda envolvida aí.
Às vezes o animal está com mais medo da gente do que a gente dele, e ele ataca por medo. Mas há aí uma ilustração boa para o nosso caso. Pessoas são inteligentes. As pessoas a quem nós pregamos são inteligentes. O mais inapto dos homens, o mais iletrado dos homens, o mais tolo dos homens é mais inteligente do que você pensa. Você sabe aquelas pessoas que sempre contam o final da piada? Desculpe se eu ofendi seu marido ou sua esposa. Não quero ofendê-los, mas tem gente que conta o final da piada. Eu, por exemplo. Às vezes eu estou contando uma piada, a pessoa não ri, eu conto de novo. No púlpito não dá, né? A gente tem que contar a piada e esperar, mas pior que tem gente que vai rir na hora da bênção. Quando nós cremos realmente que o outro é inteligente, nós devíamos estar advertidos de que pessoas sabem se somos coerentes com o que pregamos. E evangelho não é mensagem. Evangelho é vida na mensagem. Quando nós passamos o evangelho, estamos passando a vida de Cristo. E o processo de passar a vida de Cristo é passar Cristo em nossa vida. Então vai verbo e vida num conjunto nessa comunicação. É um dar e receber. Muitas pessoas definem graça como favor imerecido. Mas graça é mais do que favor imerecido. É o movimento de Deus na direção do homem, a despeito do homem, para comunicar a sua glória ao homem. E isso é imerecido. Eu não mereço tanto movimento de Deus no meu sentido. E Ele o faz, trazendo a justiça de Deus na minha vida, trazendo a possibilidade, a habilitação, capacitação para mudança do meu caráter, para que o meu caráter seja mais como o de Cristo e eu possa falar disso de maneira que você veja. Eu quero viver de maneira que quando eu falar Jesus, você saiba do que eu estou falando. Muitas vezes na minha vida eu falei Jesus e pessoas fugiram dele, porque minha vida não carregava a mensagem do Senhor Jesus. Quando eu estou no púlpito pregando, e eu me lembro que apanhei da Beth, agora está com uma mania de tirar o pano ao redor do rolo de macarrão para bater na minha cabeça. Fala para ela ser mais amorosa e acolchoar que dói. Mas quando eu lembro que eu apanhei da Beth lá em casa e estou pregando, eu preciso comunicar, está filmando, é brincadeira. Eu preciso, diante de Deus, dizer: Senhor, dá-me amor para perdoar. Ou então, às vezes, Senhor, me perdoa porque eu fiquei com raiva da Beth. E na hora, diante de Deus, eu corrijo um fato que pode impedir a minha pregação, porque você pode perceber nas minhas palavras, não é na áurea dos místicos, não, mas na comunicação aureolar, aquilo que eu comunico sem palavras, e nem é só expressão corporal, mas que tem na intenção do meu gesto, você pode perceber a fraqueza da minha mensagem. Por isso a vida é importante na comunicação. Ninguém pode dizer eu não prego, eu vivo, mas ninguém pode dizer eu prego sem viver. Porque se você for a Romanos e a Tiago e comparar os dois, você vai ver o envolvimento todinho dessa pessoa. Então, quando estamos trabalhando nesse sentido, chegamos ao ponto de partida do nosso estudo para o tema evangelizando e integrando adultos, solteiros e casados, que eu vou usar como exemplo do material, mas que vale para tudo, na igreja. Vamos orar. Amado Pai, abre o nosso entendimento, o meu entendimento, para ver mais, para lembrar o que foi visto. E dá-me coerência de vida para comunicar bem esta mensagem. Quanto aos irmãos que me ouvem, que eu os veja mais importantes,
que eles se saibam de importância diante de ti, não pelo que merecem, mas pelo que receberam em Cristo. E assim, com mente avivada, eles honrem a vocação, andem dignos da eleição e saibam que no Evangelho, na pregação do Evangelho do teu Filho Jesus Cristo, nos entregamos a nós mesmos, num sacrifício vivo, em perfume suave, libação sobre o teu Filho, para que o mundo ouça, creia e se arrependa, a fim de que seja salvo. O estudo que estamos dando é parte de um processo geral de refúgio. Então eu quero só notar a vocês, este livro Em Terra dos Brasis é sobre evangelização no seu conteúdo geral, reformado. Este livro, Coração e Sexualidade, é sobre ser homem e ser mulher, e fala do homem interior. Este livro, Agridoces Cadeias da Graça, que é um estudo de Filemon, é um exemplo de como se evangelizar sem ser com pequenas leis, sem ser com uma comunicação fora da pessoa, mas como viver de modo evangelizador, estudando a palavra de Deus, aplicando para o tempo de hoje. Esse estudo de Filemon me agrada demais, é o menor grande livro da Bíblia, cuja mensagem aplicadora do Evangelho cai bem no que estamos estudando. Outros livros de nossa publicação vocês poderão ver. Por favor, tomem as Bíblias, eu quero fazer uma leitura de Efésios. Rapidamente, para localizar Efésios, não localizar na página da Bíblia, mas o que ele trata, é uma carta escrita a uma igreja com uma intenção de que fosse para as outras igrejas. E ela nos dá uma visão geral do Evangelho concernente à igreja. O livro de Efésios, capítulo 1, nos apresenta o plano eterno da salvação. Nos capítulos 2 e 3, apresenta a parte funcional do plano, como funciona o plano. E nos capítulos 4, 5 e 6 apresenta a aplicação, a prática do plano. E no capítulo número 1, onde nos dá essa ideia do plano eterno, no versículo de número 3, o apóstolo diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Muito denso esse material, mas lembre-se, esse texto vem dividido com frases que falam de louvor e glória. Cada divisão vai falar a respeito de um aspecto
da autoria da salvação. Somos salvos pelo Deus Trino, e isto é o evangelho integral. Todo o evangelho que não contiver o Deus Trino não é o evangelho. Há tentativas, por exemplo, de uma comunidade chamada a Igreja, que pretende não ter igreja, que foi iniciada por Watchman Nee, e que por um desvio pequeno de Watchman Nee causou um desvio grande em Witness Lee, em que eles dizem que, por exemplo, a trindade é doutrina do diabo. Nem todos vão dizer, enquanto você não estiver lá dentro. Mas o ensino deles garante isso. E destrói todo o evangelho. Porque nós cremos num Deus que é um e três. Cremos no Deus da unidade e da pluralidade, que nos criou a sua imagem e semelhança, indivíduos em vida social, para que conhecêssemos esta unidade com Ele e a pluralidade que existe. Também aí na Bíblia fala, em Efésios, fala a respeito de movimentos de louvor, de expressão, e palavras que nós não temos dominado muito recentemente. Por exemplo, a palavra glória é mal utilizada, as pessoas não sabem o que quer dizer glória, imaginam que diga alguma coisa e às vezes dá errado. Eu estava em Brasília, saindo de uma ponte, adentrando uma grande avenida de um pouco mais de velocidade, quando cortei a frente de um carro. É horrível. Eu sei que quando fazem isso comigo, é o que tira o pior de mim. Então eu quis alegrar a vida daquele outro motorista. Deixei que os carros ficassem em linha paralela, virei para ele e disse, me desculpa. E ele fez um gesto obsceno. Quando passou, eu li atrás no carro dele, oh glória. Eu falei, coitado do meu irmãozinho, levantou com o pé esquerdo, eu vou com o meu direito à frente e vou alegrar a sua vida. Quando passei por ele, disse, a glória do Senhor. E recebi a resposta, amém. Calculei então que o carro fosse da irmã dele, pertencia aí a uma comunidade, escreveu ô glória, porque ele não entendia disso. Ou era um traficante que escreveu ô glória para escapar da polícia. Você sabe que quando a polícia vê atrás, está escrito ô glória, não reconhece quem está na frente, né? As letras tampam a visão. Será que quando eu disser ó glória, também vão perceber a incongruência em mim? Ou glória é mais do que simples brilho e êxtase quando eu gosto de uma pregação ou de um hino? Ou uma oração mais incandescente? Será que glória não é o aspecto que o Senhor mostra, que o Senhor se mostra a nós? Glória não é, como eu chamaria, o que se pode ver do seu caráter? E glória não é o que eu devo resplender do seu caráter? Fui criado à imagem de Deus. Você foi criado à imagem de Deus. E desta forma, refletir esta imagem de Deus é glorificá-lo. Também graça é outra palavra que não entendemos. Diminuímos a expressão como de graça, sem entender que graça é a doação de Deus, da sua própria natureza, como disse Pedro, e que Paulo disse agora a nós, bendito Deus e Pai que nos tem dado todas as coisas. Este bendito Deus e Pai é a expressão da minha vida. Eu vivo para glorificar a Deus, baseado na graça de Deus. Aliás, desculpem, eu preciso, para ser coerente, dizer, eu deveria viver. Porque muitas vezes, e quando eu estiver falando de mim, você vai se reconhecer em algumas coisas, não só pela nossa barba branca, mas até as mulheres vão se reconhecer um pouco. É que não vivemos por expressão daquilo que Deus é e da nossa criação. Vivemos muito por necessidade. Nossa vida é mais baseada em necessidade do que em expressão do que eu deveria ser como criatura de Deus. As psicologias, geralmente, pretendem suprir a necessidade da pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa está insegura porque não teve segurança na infância. Uma pessoa não sabe amar alguém do sexo oposto
porque o papai foi muito violento, abusou verbalmente. As pessoas estão sempre tentando suprir necessidades. Outro dia aí eu ouvi, se a minha igreja tivesse dinheiro, nós evangelizaríamos. Pai, se dinheiro é redenção. E pessoas chegam a dizer, se Deus me desse um marido, se Deus me desse uma esposa, eu seria feliz. Mas vem aquela grande verdade, quando Deus criou o primeiro solteiro, Ele olhou e disse, bom, muito bom. Tudo era bom no mundo, mas o homem criado por Deus era muito bom. Bom, muito bom, completo, perfeito. Homem não precisa de mulher. Desculpe, segure na cadeira, não caia, porque de repente eu diminui um pouco a necessidade de você viver, né? Homem não precisa de mulher. Desculpe, Beth, eu te amo. Por 40 anos temos dividido nossa vida, mas eu preciso de Deus. Tudo que eu preciso é de Deus. Quantas pessoas estão orando, pedindo a Deus pela sua esposa que ainda não veio? E poucas pessoas estão pedindo a Deus para serem um marido melhor para a esposa se ela vier um dia. Porque nós não sabemos se há uma pessoa no futuro. Aquela ideia de que todo homem é metade, só fica feliz e completo quando encontra outra metade, não é da Bíblia, é de Platão. Foi Platão que disse que o homem é uma metade à procura da outra metade por causa de uma quebra de continuidade em algum lugar da vida. Todo homem é metade. Olha, é prático, eu vou logo para a prática. Se fosse metade, não daria para beijar. Corta a pessoa pela metade, vai dar um beijo, fica fazendo ar pelo lado da boca que não tem. E outra coisa, quando Adão viu Eva e disse, osso do meu osso, carne da minha carne, mas não sou eu e ela, ele viu 100% de mulher, não 50%. Carne da minha carne, osso do meu osso, vou levar só metade, dá a carne e tiro o osso. Não é açougue. Ele viu 100% de mulher, porque Deus criou uma mulher completa. Deus criou uma mulher que precisava de quem para ser completa? De Deus. Quando houve o pecado, Deus disse, sabe, Eva, você devia me desejar, mas você desejou mais a serpente e o fruto proibido do que a mim. Agora, por causa do pecado, você vai desejar homem. Seu desejo será para com o teu marido. Você vai ficar babando pensando que se não casar não é gente. Você vai querer um amor de um homem, porque não se satisfaz com o meu amor. Você não vai ser completa. Não vai se sentir completa. Vai ficar procurando. E por causa disso, o homem que é mais forte vai se aproveitar e dominar. Ele te governará. Teu desejo será para com o teu marido e ele te governará. E essa ficou a grande história do suprimento das necessidades. Homem com necessidade de mandar porque perdeu o poder de comando do Éden. E a mulher com necessidade de ser protegida, amada, de se tornar interessante, não só interessada. Essa mudança de desejo do homem e da mulher faz com que vivamos necessidades. E quem vive por necessidade, vive eternamente insatisfeito. Quão perfeito precisa ser o marido da mulher que tem como objetivo na vida casar? Por experiência de marido, eu digo, não dá. Eu já estou com 40 anos repetindo, porque eu nunca me formei de casado, sabe? Eu estou repetindo desde o primeiro ano. Diz o Senhor que eu só vou receber o diploma e formar quando entrar no céu. Mas eu não consigo ser o homem perfeito que a Beth quer. Todo dia eu faço a corrida do coelho e da tartaruga e eu perco. Não tem jeito. Por quê?
porque eu não consigo satisfazer a Beth. Sabe, meu nome não é Deus, é Vadislau. Beth tem necessidade de ser satisfeita por Deus. Eu não tenho condições de satisfazer a Beth. E ela não pode me satisfazer. Se eu quiser que a Beth seja perfeita, ela vai ter que ser eu. Por quê? Porque quando eu cresci, eu aprendi a conhecer mulher através da mamãe, Dona Eulina, Alice Laura e Lilian, minhas irmãs, e a Jaci, filha do dono da sorveteria, que era bonita por causa do sorvete que ela dava. Também as professoras do Jardim da Infância e curso primário. Com essas mulheres na minha cabeça, eu não as conhecia, eu conhecia o Vadislau em relação a elas. Eu andei procurando uma mulher. Quando eu vi a Beth, 16 anos, eu achei que era um espelho bom para minha cara. Um espelho bonitinho, loiro, olho azul, não tenho nada contra a morena, mas... quando eu olhei nela, não é que mulher tem um negócio mesmo, ela fingiu que era eu. Tudo que eu achava bonito no que eu queria, ela refletiu. Tenho certeza de que Beth, tendo visto o papai dela, tendo visto, não é o nome daquele namorado, não gosto que fale, mas ela conheceu as pessoas, os homens, formou uma ideia de homem que ela queria. Quando me veio vindo ao encontro dela, ela falou, é esse. E projetou em mim a imagem do homem que ela queria. E assim nós nos apaixonamos, eu por mim e ela por ela, um na cara do outro. Quando foi o casamento, era só tio que eu tinha lá fazendo o meu casamento, me chamavam de Lauzico, aí já é crime. Lauzico, você aceita casar com você mesmo utilizando sua esposa? Beth, você aceita casar com Lauzico com você mesmo utilizando o Lauzico? E nós iludidos casamos conosco mesmo, utilizando o outro. Até que descobrimos que eu havia me tornado uma só carne com Beth, mas ela era Beth e não Vadisloa. E eu era Vadislau e não Beto. Aí Deus teve que dar amor para cumprir as promessas que fizemos na paixão. E aprendemos a amar um ao outro. Mas é nesse sentido que quando nós estamos cheios de necessidade, passamos a uma idolatria daquilo que achamos que pode suprir nossa necessidade. Isso é tudo na vida. O pastor que chega e diz assim, eu tenho um projeto que vai fazer crescer essa igreja, ele é idólatra. A Bíblia diz que quem é que faz a igreja crescer? Não nós. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento é só dele. Até o meu crescimento vem só dele, o individual também. Então, o projeto é bom, mas não é salvador. Marido é bom, mas o desejo tem que estar em Deus. Esposa é boa, mas o desejo tem que estar em Deus. Eu não posso necessitar da pessoa. Se eu tiver necessidade da Beth para ser eu fico incapacitado de dar a ela o que Deus quer que eu dê. Quando nós somos idólatras, somos cerceados. Então essa grande discussão de solteiro e casado é um problema muito grande no Evangelho. Eu tenho ido pregar em muitas reuniões de solteiros e casados, e eu tenho descoberto o seguinte, pessoas estão ali não para serem solteiros e casados de Deus, mas querem tirar o problema das costas. Ora, é errado quem está solteiro querer casar? Não, Paulo diz que quem não quer casar não peca, quem não quer casar também não peca. E se alguém quer casar, cada um veja como escolhe seu vaso, 1 Tessalonicenses, mas com honra. E que nesta matéria ninguém defraude seu irmão. Se a minha necessidade do Estado civil é tão grande, eu acabarei tendo um problema do sacrifício de pecado que o ídolo exige. Um dia, estávamos num ambiente como este, menor, numa capital do Brasil, e um homem, eu tenho até vergonha de falar,
de 59 anos, é a minha idade, mas não era não, hein? Beth é testemunha. Passou de janela a janela para o quarto de uma outra lá, que ele queria namorar por aquele dia. Como chama isso? Ficar, né? Onde é que nós estamos, que nos reunimos para descobrir a vontade de Deus e damos vazão à nossa ânsia de suprimento da necessidade a ponto de fazer o sacrifício de pecado? Porque o que acontece é o seguinte, os casados vão notar também. Eu vou contar mais ou menos para ir rápido, porque explicar todos os pormenores seria difícil. Mas o rapaz vai ver a garota olha para o rapaz, eu não sei, aquela química toda dos olhos, do jeito, aquela comunicação, e o rapaz chega nela todo galante e diz, quer namorar comigo? O que é um mau português, mas já está aceitado, porque namorar com o outro, quer dizer, o outro vai namorar e você vai segurar dela. Mas tá bom, tá aceitável, você quer namorar comigo? E ela, num bom brasileiro, diz, nós topa. E a partir daquele momento, do contrato, o estranho que nunca foi visto na vida, a única coisa que ela sabe é que ela é da igreja do pastor fulano de tal, se torna o mais íntimo. O papai dela, que é o homem mais íntimo, se falar o que o namorado fala no ouvido dela, ele é um abusador. A mamãe disse, quando estava dando banho, que se o homem pusesse a mão ali é para contar para a polícia. No entanto, aquele perfeito estranho se torna o mais íntimo. Sabe aquele cara que você conheceu por 21 anos na igreja? Naquele momento ele se torna estranho e o estranho se torna íntimo. Esse contrato, feito pela necessidade de se ter algo chamado casamento fora do casamento, que é um pequeno casamento fora do casamento, chamado namoro, cheio de contatos. Agora você vai dizer, pastor, o senhor vai entrar por moralismo? Não, eu vou entrar não pela área moral, jurídica, eu vou mostrar mais a área ética da coisa. Porque toda carícia de intimidade só é recebida como amor quando exige conhecimento prévio. É o conhecimento que faz com que o carinho seja demonstração de amor. Sem conhecimento de coração, todo carinho é violência e agressão. Só que é tão normal que, eu não sei hoje, porque eu já ultrapassei, mas antigamente se dizia, rapaz que não usa 4 mãos para namorar é pato. Hoje eu não sei qual é a expressão, frouxo, no Nordeste é boiola, aqueles vários nomes, mas as mulheres conversam, as meninas conversam sobre isso e trocam figurinha. Meu namorado é figurinha carimbada, lembra daquelas figurinhas de jogador de futebol? Meu namorado é figurinha carimbada, precisei ficar segurando a mão dele lá o tempo todo, porque senão... E conversam entre si, elogiam o agressivo, o outro não, é nerd, é geek, não apita. Homens também querem mulheres que aceitem um pouco além na demonstração. Senão não é namoro, é amizade. Eles querem namoro mesmo. E vamos lá. Por quê? Porque nossos desejos de suprimento das nossas necessidades físicas que temos, dadas pela graça de Deus, temos necessidades sexuais. Temos necessidades sexuais afetivas. E por isso queremos esse encontro, a busca do outro. Fomos feitos para a comunhão, para a união. E em pecado, eu quero de qualquer jeito, não importa como. Então o desejo muda de lugar e o suprimento também. O triste é que o homem foi feito, estou agora fazendo uma apostila de fisiologia e aconselhamento, e procurei escrever uma coisa que todo mundo me pergunta sempre, fisicamente, no cérebro e na constituição, homem e mulher são tão diferentes? Bom, fisicamente não, né? Por exemplo, mulher tem mama, homem também tem mama. Tão mama que, por exemplo, o menino quando nasce pode produzir colostro. Eu tenho também glândulas aqui que produzem o mesmo material, só que funcionalmente a mulher tem mais glândulas mamárias, produz o leite. Eu produzo hormônios, a mulher produz hormônios. Agora eu ia falar, não, pastor, o senhor fala muita coisa de cima, é mais embaixo.
E eu diria, não, o que o homem tem para fora, a mulher tem para dentro. Quando a gente fala, por exemplo, só para ilustração, gônadas, todo mundo pensa no masculino. Mas os ovários da mulher também são gônadas. Ambos temos, para diferentes funções. Então a mulher é exatamente igual ao homem, de natureza igual e de função diferente. Então, funcionalmente, nós nos diferimos. E, em termos de importância, diante de Deus, homem e mulher são os mesmos. Só que o homem, criado primeiro, tem um sentido, vamos por um dos sentidos que o homem tem. O homem tem um sentido espacial mais acurado, geralmente, do que a mulher. Mas a mulher tem tem memórias melhores de marcos. Isso daí diria assim, o homem é que fala para onde vai e a mulher vai falando para ele se ele está certo ou errado. Porque a mulher produz relacionamentos, o homem produz liderança em favor da mulher. Quando isto não existe, por exemplo, no namoro, e o rapaz bota a mão onde não devia, ou fala coisa que não devia, e como a Bíblia diz, defrauda o irmão, isso está lá em 2 Tessalonicenses, quando há esse defraude, ele sente que desceu da sua dignidade original. Assim como na queda do pecado houve uma queda e quebra da natureza, o homem se torna menos digno, o pecador e o crente se torna menos digno quando ultrapassa e agride aonde ele devia ser o defensor. A mulher também diz, ele devia me dignificar mais, eu devia ser mais digno. Mas também o mundo do jeito que está, se eu não deixar, ele não casa comigo. E ela cede. Cede porque as amigas cederam, porque todo mundo fala, porque a mídia diz. E cada um, então, veja que eu não estou querendo ser moralista, estou mostrando o aspecto ético da coisa. A mulher está unida a alguém em quem ela não confia no fundo do coração para a segurança dela. E ele não está certo da fidelidade dela. Por isso é que há o ciúme quando se casa, brincando. Quando ele sai de casa, ela pergunta, será que a secretária dele é mais bonita do que eu? E ele fala, será que o leiteiro tem mais lábia do que eu? Uma situação que, se você pegar as ilustrações humorosas só para deixar de doer onde dói no coração da gente, você vai notar que é comum, dividido de muitas formas, que o sacrifício de pecado exija. O que faz com que nós nos tornemos individualistas e separados uns dos outros. Solteiros e casados parece que estão numa competição. Marido e mulher estão em competição. Beth casou contra mim, eu casei contra ela. Foi preciso a paz de Cristo, né, bem? Para nos tornar um no Senhor. É essa a ideia de que o sacrifício de pecado desvirtua a nossa visão. Agora olhem o que é importante. Você é uma pessoa crente que vive na sua carne. Nós já temos a salvação, mas ainda não. Já temos a glória, mas ainda não. E estamos falando com pessoas que não têm a graça, não têm a glória. Então, à medida que eu vou falar do Evangelho para alguém, eu tenho de saber que eu posso estar aqui, ainda que meu espírito, minha alma, meu coração estejam salvos. Todo apetite que eu tenho, vivendo por necessidade, pode estar aqui. Ora, o que ocorre? Toda vez que eu vou comunicar o Evangelho, tendo sentimento de culpa, eu estou irado contra Deus. Falando com pessoas iradas contra Deus. O solteiro, irado contra Deus porque não acha uma mulher. A solteira porque não acha um homem. O marido porque achou uma mulher e não satisfez. A mulher porque achou o marido e não satisfez. Onde é que nós estamos envolvidos? Deixe-me dizer, estamos envolvidos com a coisa mais importante que foi criada. Deus criou o homem e a mulher. E os fez para serem solteiros ou casados. E solteiros ou casados cumprirem a missão de homem e de mulher. A mulher é a que produz relacionamentos.
Não esqueça, solteiros ou casados, a mulher produz relacionamento. A mulher casada primeiro tem que produzir relacionamento com o marido e com os filhos. A mulher solteira tem que produzir relacionamentos nas amizades na igreja. E o homem do mesmo jeito, produzindo liderança, e liderança não é mando, não é governo, mas liderança é ir na frente em favor do cônjuge. Então o homem solteiro iria na frente em favor dos outros. Ele lideraria pensando no objetivo daqueles, para a edificação do outro. Mas se eu estou irado, eu sou solteiro, só por um pouquinho, viu, meu bem? Eu sou solteiro. E uma coisa que eu tenho para dizer para vocês é que na minha igreja não tem um nicho de solteiro. Tem a SAF, tem os homens, tem os adolescentes, até adolescente que não tem galho em lugar nenhum na minha igreja tem, mas para solteiro não tem. Tem uma sociedade lá, mas quando pediram ao Supremo Concílio para transformar em sociedade interna, nem o Supremo Concílio deixou. Solteiro é um desgraçado. Esperem lá. Onde é que eu estou? Eu estou com um problema de falsa autoimagem. O que eu sou é por eu ser solteiro ou casado, não o que eu sou. Deixei de ser o que Deus quer que eu seja para me definir por uma opção social. Quem é Vadislau? Vadislau é maior ou menor se for solteiro ou casado. Se Vadislau se casar, ele é salvo, se não casar, está perdido. Quando eu faço esse movimento cheio de culpa, eu não sei quem eu sou, porque eu sou aquilo que os outros exigem que eu seja, ou como me veem, ou como eu me sinto observado, e quero causar o meu impacto pessoal. Eu vou explicar o que é isso de impacto pessoal. Eu tenho muito medo de gente. Eu me converti há 40 anos atrás, no dia 29 de julho de 1964. Eu tinha saído da cadeia, preso pela Revolução. Fui torturado, chutaram as minhas costas, pisaram nas minhas mãos. E um diácono da igreja do meu pai estava presente, não interferiu. Eu fui salvo de uma violação por um preso muito forte, que era crente. Eu já tinha partido para uma vida de pecado, porque jovem ainda abandonei minha casa com ira contra meu pai. E de repente, saído da cadeia, eu encontrei um local onde pessoas criam em Jesus. Eu detestava americano, detestava a Bíblia, detestava pastor, mas foi um pastor protestante que me ensinou a Bíblia e americano. Afinal, eu casei com americana, ainda não sou americanófilo, essas coisas demoram para tirar. Mas Cristo já mudou meu coração nesses 40 anos para saber que pessoas são pessoas. Mas essa conversão no coração, esse conhecimento do Senhor Jesus Cristo, mexe na área do impacto pessoal também. Eu continuei com medo de gente. Eu brinco muito, sou piadeiro, para que riam junto comigo e de mim quando eu quero, para que eu não passe vergonha com pessoas, não apanhe de pessoas. Bem, o Senhor Jesus mudou isso na minha vida, mudou drasticamente. Eu não sou comandado por esse medo. Causar impacto pessoal, ser reconhecido, ser conhecido, não importa. Mas exprimir, abençoar, fazer. Ora, quando eu me sinto com culpa, eu quero projetar a minha imagem sobre o outro e vencer quando eu ganho uma alma para Cristo. Desculpem, mas as palavras que nós usamos não são boas. Ganhar almas na Bíblia significava ganhar para Cristo. Hoje a gente ganha para a gente mesmo. Eu tenho discípulos. Eu não vou contar para vocês quem eu já ganhei para Cristo, porque os mais famosos apostataram. Sabe? Tenho vergonha. Discípulo meu já fez coisa errada. De vez em quando eu vou na Bíblia, fico lendo de Judas, fico lendo de Paulo rateando do Alexandre, o Latorreiro e de outros para ficar mais feliz, porque... Mas
O evangelho que foi comunicado da vida do Senhor Jesus e da palavra do Senhor Jesus, essa permanece. Eu, pela graça de Deus, estou vendo alunos e gente que eu levei a Cristo abraçando aí e dizendo, nossa, tantos anos depois a gente já tem garantia de casa, né? Já dá para... Porque o impacto que queremos causar não é o nosso. Evangelizamos por culpa. Evangelizamos porque achamos que não estamos fazendo nada. Outros dizem que não precisa evangelizar também por culpa, porque tem medo de chegar lá e evangelizar. Então, toda vez que fazemos uma coisa para suprir a necessidade, não conseguimos ter o evangelho integral e integrador da pessoa. Bem, o que ocorre? Se eu tenho esse sentimento de culpa, eu fico escravo do pecado. E na escravidão do pecado eu sou dividido. Filemon e Onésimo tiveram um problema, por quê? Porque toda vez que existe um opressor, o oprimido quer fugir. O opressor, se perder o oprimido, deixa de ser quem ele é, né? Porque na imagem dele ele é opressor, então ele segura. Vocês já viram criança? Se, por exemplo, um menininho antes de 4 anos, você põe ele segurando um para-choque do carro e o carro anda, em vez de soltar o para-choque, ele segura. É mais ou menos essa infantilidade nossa. Aquilo que nós achamos que temos necessidade, mesmo que saibamos que nos prende, que não satisfaz, nós nos agarramos. Quando o homem é casado, ele entrou num pacto de escravidão boa com a esposa. É o tema daquele livro, As Agridoces Cadeias da Graça. Eu entrei num pacto de escravidão com a Beth. E esse pacto é acre porque exige que eu me entregue, mas é doce porque eu a recebo nele. Então, quando nós estamos irados, o casamento é horrível. Meu marido só quer mandar. Minha mulher é um pingo d'água. E mesmo que não falemos desse sentimento, ele existe latente. E o solteiro, ninguém me ama, ninguém me quer, a vida passa eu sem ninguém. Minha irmã era solteira, casou mais tarde, a irmã mais velha, e às vezes ela estava no quarto, tinha uma cachorrinha, era minha, chamava Bolinha. Ela pegava a cachorrinha e dizia, só eu e a Bolinha, só eu. E tinha uma música naquela época que cantava, ninguém me ama, ninguém me quer, a vida passa, eu sem ninguém. E eu cantava atrás da porta, minha irmã ficava irada. Mas é a história da nossa vida, porque ficamos escravos de um desejo, e nesse escravo competimos uns com os outros. Quem é maior, quem não é. E às vezes competimos em quem é menos desgraçado. Era Natal, o menininho estava na janela, olhando o pessoal na rua, passou um e disse, eu ganhei o revolvinho, você não. O outro passou e disse, eu ganhei um aviãozinho, você não. No final ele estava tão cansado disso que ele virou, minha avó morreu, a sua não. Até quem é mais desgraçado entra na competição. É onde então nós nos tornamos vítimas. Temos tratado na nossa vida espiritual como se fôssemos vítimas de um Deus irado. Somos vítimas de um Deus irado. Olha, eu estou com raiva de Deus por algumas razões. Para todo mundo ele dá dinheiro, para mim não. Bom, é claro que ele me deu uma capacidade de viver sem dinheiro. Eu estou há quantos anos, bem, que eu sou desgraça lá em casa? 8 anos que eu não tenho trabalho fixo, não recebo salário. Vocês vão perguntar, como é que vive? Trabalhando. Nós pensamos o seguinte, Deus mandou trabalhar, não há um pacto das obras? Então se a gente não tem nada para fazer, faz um buraco. Continua sem nada para fazer, tampa o buraco. Mas com objetivo. Então Beth e eu traduzimos livros, escrevemos livros e aconselhamos pessoas, recebemos, temos um sítio, vamos produzir minhoca, já produzimos, e trabalhando, tudo. Mas espere, eu dependo de homens ou dependo de Deus? Fé é botar Deus no cantão para pagar minhas contas, ou fé é obedecer a Deus quando Ele me manda trabalhar? Fé é ter fé na fé dos outros para ganhar oferta, ou fé é a certeza de que se eu obedecer a Deus,
eu tenho poder para fazer o que Ele quer, até passar jejum por 40 dias. Vocês percebem que eu estou magrinho por causa disso. Mas a verdade é que, quando eu sou escravo do meu desejo, o meu desejo se torna maior do que Deus. E eu finjo até que confio nele, mas continuo vivendo como se eu fosse a pior das criaturas. Sou casado e mal casado. Sou solteiro, e isso é mais triste. Minha avó morreu, a sua não. Isso é competição. Estamos falando de outra coisa, de verdadeira vida. Então, como é que ela se processa? Vem de novo, tanto você evangelizando, quanto a pessoa que você vai evangelizar, tem de receber isso. Deixe-me, nessa transição, contar alguma coisa. Bill Bright, que foi o fundador da Campus Crusade, nós estivemos em negociação há algum tempo, eu iria trabalhar com eles, mas porque havia assumido uma igreja, não fui. Mas no convite eu fiquei bem próximo do processo de Campus Crusade. Bill Bright tinha um amigo, muito amigo, conhecia ele de coração a coração, ele crente, o outro incrédulo. E Bill Bright, então, depois de ter falado muito, escreveu uma carta para esse amigo, onde ele punha algumas coisas espirituais que transmitissem a ele o Evangelho. Quando esse amigo recebeu a carta, ele sabia de quem era. Era do Bill, Billzinho. Eu conheço, é homem do meu coração, o que ele falou aqui foi para mim, ele está aí. Depois disso, quando pessoas quiseram não dar a vida, mas só a mensagem, usaram as 4 leis espirituais para fazer uma comunicação fora de si. Uma senhora, até uma vez distribuindo folhetos, disse: distribuí 24 folhetos pessoalmente, 4 eu não distribuí pessoalmente, pus debaixo da porta, porque era casa de prostituta. Perceberam a grande divisão? Então, como é que eu vou me doar pessoalmente? Arrependendo de cada uma destas coisas. Você tem de levar a pessoa ao arrependimento de viver para o suprimento da própria necessidade e não para a expressão da glória de Deus, em graça e não pela própria força, mas você tem de vigiar que você esteja vivendo isso a cada momento. Como é que eu posso falar de Cristo a um casado se eu não amo a minha mulher no meu casamento? Como falar a um homem solteiro a respeito de glorificar a Deus sendo solteiro, se eu disser, se Deus levar a minha esposa, não sei o que eu faço. Se Deus levar a minha esposa, eu sei o que eu faço. Viúvo fiel a Deus. Chorar, vou. Ter alegrias, vou. Mas, viúvo fiel a Deus. Então, quando essa experiência toma conta de nós e sabemos dominar essa questão, estaremos falando a eles a respeito das coisas da fé, de adoração, de reflexão do caráter de Deus. Fomos chamados para refletir o caráter de Deus. Nada, nem para evangelizar fomos chamados especificamente, certo? Deus busca adoradores. Olha, veja como em João está dividido em 4 partes. Capítulo 16, versículo 28. Vim do Pai, entrei no mundo, deixo o mundo, vou para o Pai. Na primeira parte, nos capítulos de 1 a 7, João diz, capítulo 1, Jesus é Deus. Capítulo 2, ele veio purificar e transformar. Capítulo 3, através do novo nascimento. Capítulo 4, com o propósito de buscar adoradores. Capítulo 5 e 6, vai dizer o que ele faz como o Salvador, trazendo luz e trazendo alimento para nutrir o Espírito. Mas notem que a ordem de evangelizar é uma ordem de indo, não de ir. Na Bíblia, não sei se entenderam o que o pastor falou, mas está naquele livro Em Terra dos Brasis, a Bíblia diz, indo, fazei discípulos, batizai e treinai. É indo, enquanto eu vou vivendo, então eu vou adorando e refletindo a Deus, com sacrifícios de louvor. O que são sacrifícios de louvor? Hebreus diz que é a confissão do nome do Senhor.
Hebreus 13. E Paulo diz que é a transformação do seu caráter. Olha que coisa interessante. Quando você for ler da próxima vez Romanos 12, em vez de ler versículo 1, 2 e 3, leia 3, 2 e 1. Ninguém pense de si mesmo além do que convém. Pense no outro, segundo o dom. Para isso, entregue-se ao Senhor Jesus. Para isso, transforme a sua mente. É interessante que aí você entende o preceito ali. E é o que diz: sacrifícios de louvor é quando a minha necessidade é sacrificada, quando a minha carne é morta, quando eu vivo para o Senhor Jesus e o serviço do próximo. Cumprir a minha tarefa. Isto vai fazer o quê? Com que a imagem de Cristo seja projetada. Eu estou evangelizando um homem casado, eu quero que ele projete a imagem de Cristo para a mulher dele. E que a mulher dele projete a imagem de Cristo para ela. Mas como fazer isso se ele não me vir projetando a imagem de Cristo? Como se projeta? Eu estou com raiva da Beth, sabe? O que você fez errado, bem? Alguma coisa. Ela sonhou que eu tinha errado. Estou com uma raiva que eu não aguento. Como Deus quer que eu age em relação à minha mulher? Perdoa o sonho dela. Não vai querer sonhar amanhã pior que o dela. Então, as pessoas vão ver como Deus é quando eu vivo como Deus é. Então, a imagem de Cristo é projetada. Olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós dizemos isso da boca para fora, mas não pensamos: Jesus é meu caminho, a única verdade, minha vida. Se eu estiver sozinho, serei feliz com Deus, porque não estarei sozinho. Ele não me deixa órfão. Numa ilha deserta, eu tenho Deus. Eu quero sentar no meio da Trindade, conversar com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Orar não é gritar aleluia ou pedir para Deus pagar o carro. Orar é dizer: Senhor, me ensina, eu não concordo. Senhor, eu estou com raiva do Senhor porque eu não tenho dinheiro. Eu vejo o iníquo com dinheiro. Senhor, eu estou com raiva. Me ensina onde eu estou errado. E me mostra que a gratidão é melhor, porque o que eu tenho eles não têm. E o que eu necessito tu supres. Me ensina. Orar é aprender a ver a vontade de Deus, a se alegrar nela, a receber a verdadeira graça, as bênçãos que em Efésios ele diz que já recebemos. Então, quando isso ocorre, eu passo a ter comunhão. Notem a diferença do de baixo. Comunhão é, quando o pastor disse que há 3 elementos maiores na vivência da igreja, eu acrescentaria um: instrução, comunhão, adoração e serviço. O homem recebe a instrução da palavra, tem união com Cristo e com os homens. Em comunhão ele adora, porque se você tiver alguma coisa contra o irmão, tem que tomar providência antes de adorar. E adorando a Deus, somos chamados para o seu serviço. Então aí eu adquiro a maturidade. Deixe-me concluir falando 3 coisas, porque não deu tempo mesmo de chegar ao final. Como integrar? Queremos integrar pessoas através de reuniões, através de acampamentos, através de programas na igreja. Tudo isso é bom, mas secundário e decorrente. Em primeiro lugar, Deus quer produzir filhos. Nós não somos filhos porque nascemos dos nossos pais. Somos filhos porque Deus é filho. Jesus Cristo, pela eternidade toda, e nos criou a sua imagem e semelhança. Todos temos que experimentar a filiação. Somos pais, não
chamamos Deus de Pai não porque achamos que a figura paterna é quase de autoridade de Deus, mas somos pais e temos pais porque Deus é Pai e na imagem Ele quis que experimentássemos a paternidade, pais e mães. Somos Espírito, Deus quer que experimentemos a Trindade, e dessa forma, sendo filhos, é que nós falamos com o Pai de quem toma o nome. Somos predestinados para sermos filhos. Ficou na frente, vai ter que aguentar. Seu nome de novo? Denise, já pensou que eu sou seu filho? Algumas vezes você vai ser minha filha. Outras vezes, porque agora, Denise, não tem mais jeito. Daqui 50 anos nós nos encontramos. O senhor não é o pastor Vadislau, aquele que estava gordo, como está magro agora. Eu vou ficar feliz. Mas nós vamos nos reconhecer ou no céu. Mas se você me achar ainda na terra e eu tiver necessidade de orientação, serei seu filho. Pastor Vadislau, me perdoa, o senhor já tem aí as cãs, obrigado por reconhecer, o senhor já... Mas será que o senhor não entrou na contramão ali, não? Obrigado, Denise, eu vou sair da contramão. Se um dia eu tiver em pecado, Denise, me puxa a orelha. Eu tenho filhos. Antes eu os levava. Vai chegar o tempo em que eles colocarão o cinto em mim e me levarão. Mas é preciso. Todos somos filhos uns dos outros. E aprender essa filiação, esse respeito à autoridade. Como eu posso submeter minha liderança a Beth sem ceder à autoridade que Deus me deu? Por que eu pergunto isso? Porque a Bíblia manda eu ser submisso a Beth. Sede submissos uns aos outros. A minha autoridade só é exercida em submissão à felicidade e à maturidade da Beth. E a Beth só se submete a mim porque ela quer produzir em mim um relacionamento digno do relacionamento com Deus. E assim nessa troca nós crescemos. Então é esta a filiação que Deus nos dá. Segundo, Ele quer que experimentemos ser irmãos. Sabe quando a Bíblia diz, por isso deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher e serão uma só carne? Quando diz ali, deixem, não é para abandonar. Gente que abandona os pais continua sendo um nenezinho, filhinho, reagindo aos pais. Filhos cresçam para serem irmãos dos pais. E aí terão alcançado maturidade. Se você e eu, Denise, trabalharmos no sentido de filiação, eu respeitando você, você me respeitando, mas treinando um outro, uma hora a gente acaba igual e irmão no mesmo estágio. E como irmãos respeitosos da irmandade, nós vamos produzir figura da união com Cristo, da comunhão com Cristo. Dizem que quando um homem crente cruza na porta do supermercado com uma mulher, ambos devem sair mais dignos do que quando se encontraram. A produção da fraternidade ali, da comunhão. Então, solteiros ou casados, deveríamos estar provocando isso. Solteiros são filhos na igreja, por isso não estão órfãos de pais. Solteiros são irmãos da igreja, por isso não estão órfãos de companhia. Por que a gente divide a igreja, solteiro vai para um lado, casado vai para o outro? Deixe-me propor uma outra coisa. Solteiros são filhos na igreja e são irmãos. Leve-os para sua casa. Domingo que nenhum solteiro almoce só. Ou ele almoça com a amiga ou o amigo solteiro, biblicamente amigos, para louvar a Deus na comunhão, ou vai para a casa dos membros da igreja. Tem solteiro que cozinha tão bem, solteira que cozinha tão bem, bobo. Você está sem empregada, leva para lá. Mas essa atividade de filiação, de acompanhar na vida, de permitir esse compartilhar de irmãos, que então vai se transformar na última, que é Deus está produzindo servos. Quem não é filho é rebelde e se torna controlador de si mesmo para manipular os outros. Quem não aprende a ser irmão se torna agradador dos outros. Quem não aprende a ser servo se torna ditador dos outros. Mas na redenção,
Deus transforma rebeldes em filhos, agradadores em irmãos e ditadores em servos. Por isso o apóstolo disse: eu não tenho medo de homens, mas temor de Deus. Não procuro agradar a homens, mas a Deus. Não sirvo a homens, mas a Deus. E fazendo isso, obedecemos a Deus e servimos aos homens de uma maneira diferente. Que Deus os abençoe. Deixe-me insistir numa coisa. Há alguma pergunta? Não. Eu queria insistir. Nós não temos livros para sustentar nosso ministério. Eu não sei se vocês sabem, isso é deficitário. Um bom economista só produziria livros se tivesse para produzir mais de 100 para poder fazer um negócio. Nós temos 9 volumes enquanto na nossa edição. Beth e eu temos escrito, é fim, é púlpito. Não deu tempo de explicar tudo. Se quiserem procurar nos livros, vão encontrar. Esta matéria foi dada com diversos chamados, mas estão à disposição. Alguns desses livros estão lá na casa editora, outros Beth tem aqui para quem quiser. Só este aconselhamento redentivo é que só tem lá porque saiu ontem. Vamos orar. Pai, que isto que tratamos aqui seja como uma insulina no nosso corpo, que nos tire todo o açúcar e que precisemos buscar o doce da Bíblia de novo para restabelecer. Que nos force a ir procurar a palavra e a viver de conforme. Em nome de Jesus. Amém.